tá? Até o final da aula eu tenho que tomar nota, quem não foi chamado, que é para eu poder... Vamos ver então já de cara aí. Ó, o Anderson chegou. Agora eu não sei se o Anderson estava na... O Anderson da Rosa Afonso. Oi, Anderson, boa noite. Olá, olá, boa Afonso. noite. Tudo bom? Anderson da... Tudo bem, tá. Vou botar aqui. Tá. Além, gente, além da Larissa, quem é que não foi chamado no que acadêmico? Rosita, eu já te dei presença, tá? Além da Larissa, quem é que não tá no que acadêmico, gente? Eu, Que eu fiz a Rafael chamada Macedo. agora. Tá, peraí. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Larissa, Rafael Macedo. Quem mais? Quem mais não tá na chamada do que acadêmico? Eu não fui chamado Ah, também, professor. quem? Eu não fui chamado, Jonathan Moreira. Moreira? Isso. Tá. Mais alguém? Mais alguém, gente? Não? Não estão no quê? Tá. Aí tem gente que está na relação do mudo, mas que não veio, né? Aí eu vou informar para a Dadá que essas pessoas que não estão, ó, eu vi, Vitória tá? Eu vou informar para a Dadá, olha, tantos estão na relação do mudo e não apareceram, e esses aqui, eles estão vindo, portanto, nas APNPs, mas não estão no que acadêmico. Ok, né? Estamos gravando essa bagaça, tá? Então, vamos dar início à nossa aula, tá? Nosso primeiro encontro da PNP de Técnicas 2, né? Vamos dar uma recordada aqui no que a gente já tinha visto lá no campus, na modalidade presencial, né? A gente iniciou o semestre vendo impermeabilização, correto? Eu tinha um PowerPoint, daí eu colocava ali no quadro, lá naquela sala ruim, né? E porque está gravando e eu não posso. E, e aí a gente estava estudando impermeabilização, né? E aí depois, na segunda etapa, a gente estudaria alvenarias e tecnologias de construção a seco. Bueno, nós tivemos, eu acho que 3 ou 4 aulas, tá? Eduardo da Souza está chegando. Nós tivemos 3 ou 4 aulas, né? E nessas 3 ou 4 aulas a gente praticamente passou da metade, né? Boa noite, Eduardo. Da metade daquele conteúdo da primeira etapa. Chegamos, inclusive, a marcar uma avaliação, né? Mas não deu tempo de fazer. Eu lembro disso. Ok. Lembro também que eu dava aula de práticas para vocês. Bueno, o que acontece? Essa PNP vai ter 10 semanas, tá? Nós vamos totalizar 40 horas, tá bem? É impossível pegar todo o conteúdo de todo o semestre e colocar dentro da PNP, né? Quanto mais coisa a gente colocasse dentro desse período, maior a probabilidade disso ser qualquer coisa, menos ensino-aprendizagem, né? Então, o que eu decidi, né? E aí eu decidi mesmo, tinha que decidir, eu peguei e decidi, porque eu sou poderoso, né, Denise? Tomei a decisão, ponto, bateu o martelo. Então, o que eu fiz? Nós não vamos aqui retomar aquele conteúdo da primeira etapa que a gente iniciou. Aquele conteúdo a gente retoma quando a gente retornar depois da vacina. Aí as aulas vão iniciar a partir do momento que elas pararam. E aí a gente retoma aquele conteúdo. Claro que a gente vai ter que fazer uma primeira aula assim de revisãozinha do que já foi visto, mas imediatamente a gente segue do ponto que nós paramos e reavaliação e nota. O que eu programei para essa PNP? Eu coloquei como conteúdo para essa atividade remota o conteúdo da segunda etapa, tá? Aí eu consegui programar em 10 semanas, direitinho, bonitinho, com avaliaçãozinha bonitinha, né? Então, isso vocês vão aproveitar quando a gente retornar. De que forma? Retornaríamos, é, vamos retornar, tá? Aí a gente segue o conteúdo da primeira etapa e termina a primeira etapa, todo mundo. E aí nós vamos para a segunda etapa. Só que aqueles colegas que fizeram a PNP e que forem aprovados na PNP, evidentemente ficam liberados de fazer a segunda etapa em Técnicas 2. Vocês estão entendendo? Então, a aprovação nessa PNP de Técnicas 2 libera vocês
de cursar a segunda etapa, certo? Entendido? Então tá, isso depois eu vou postar aqui o plano de ensino para a gente dar uma olhada. Bueno, tudo que eu postei lá no Moodle, eu vou mostrar aqui, aos pouquinhos, vou falando, para a gente poder, então, tocar a aula, tá? Mas a primeira informação é essa. Cursando e aprovando e tendo aprovação da PNP, fica automaticamente liberado da segunda etapa. É isso que está no plano e que está registrado no departamento. Tá, Rosita? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar aqui, ó, uma coisinha, tá? Vamos ver aqui. Tchum, tchum, tchum. Sempre acontece isso. Não aparece o que eu quero. Aí depois, na segunda vez, aparece. Não apareceu também. Jesus Christ. Apresentar janela. Ah, Deus do céu. Do aplicativo. Mas não aparece aqui a janela, Jesus. Eu vou conseguir, tá? Se acalme, porque eu vou conseguir. Em algum momento, esse negócio vai aparecer. Será que... Tá, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou sair bem rapidinho, porque eu tinha separado aqui o material, e aí eu entrei pelo primeiro, que é o link. Só que daí quando eu mando pegar a janela, deixa eu tentar aqui tela inteira, mas não vai passar a tela inteira. Não, não pode ser. Janela. Eu acho que é isso. Eu vou fazer o seguinte. Não, não vai terminar a gravação, tá? Eu vou sair e vou entrar, bem rapidinho, porque daí vai resolver. Eu já venho, vocês não incendeiem a sala de aula aí, tá? Eu já volto. Voltei. Agora vai dar certo. Vocês querem ver como vai dar certo agora? Peraí. Ah, agora eu vou ter que achar o que eu queria mostrar para vocês que sumiu. Tá, mas vai dar certo. Tá aqui, ó. Tá lá no. É só eu abrir o Moodle. Apresentação, janela. Agora vai dar certo. Vocês estão vendo aí? Sim, tá aparecendo. Ótimo. Quando eu estiver mostrando o material para vocês, tá? O que que acontece? Eu não consigo vê-los, tá? Então, assim, a Denise agora já disse que está aparecendo, ok, eu vou mostrar o material aqui. Caso aconteça alguma coisa, né? Vamos eleger a Denise aí, pode ser a Denise, para me avisar, tá? Já grita, já diz, para aí, não sei o que, sumiu. Bueno, Ok. que documento é esse aqui? Esse documento é o que o departamento está chamando de PAT,
tá? Que é o plano das atividades. O que que acontece? Existe um plano para o integrado, existe um plano para o subsequente, existe um plano para o PROEJA, né? Aqui, ó, pessoal, e aí eu marquei, ó, tá? Tá especificado o que vocês vão ter de APNP, tá? Claro que isso aqui, ó, são as disciplinas que vão ser ofertadas na modalidade subsequente, e é claro que vocês não têm todas elas, tá? Mas como a gente está iniciando técnicas construtivas 2 e esse plano ele coloca tudo que está sendo ofertado, e com certeza as disciplinas que vocês terão na PNP estão aqui, eu já carreguei lá no Moodle para vocês terem isso. É o primeiro documento da PNP, tá? Que registrou a PNP. E aí eu grifei ali técnicas construtivas 2, né? Toda quinta-feira, às 19h30 às 21h, certo? Tá grifadinho. Por quê, tá, gente? Porque assim, ó, é importante vocês saberem do plano e ficar registrado que toda quinta-feira, às 19h30, tem aula comigo. E mais do que isso, estão vendo o calendário, Denise? É importante também Tá. o seguinte, ó, esse aqui é o calendário extraordinário, tá? Não é o primeiro, que o primeiro já morreu, é o definitivo. Então, as APNPs começaram dia 5, ó, só que 5, 6 e 9 foram atividades de ambientação e tal. O campus postou aqueles vídeos para vocês verem como é que opera o Moodle, não sei o que, não sei o que. Bueno, a aula de fato iniciaram-se dia 10, né? Nós estamos aqui, ó, 12. As aulas que eu tive ontem, isso não vai acontecer, porque não tem nenhum feriado nas quartas-feiras. Mas nós temos, ó, 24 e 31 na quinta-feira, não serão dias letivos, tá? Então, a gente vai ter alguns encontrinhos nos sábados, certo? E isso é importante de vocês saberem, que as nossas aulas, elas são às quintas-feiras, e por isso eu botei parte, estou falando no calendário, tudo está no Moodle, vocês já podem abrir uma pastinha no computador de vocês, ou não precisa nem baixar, porque é só entrar no Moodle, está ali, não precisa ocupar espaço, né, no drive de vocês. Mas assim, toda quinta-feira tem aula com o Bernardo, bueno, mas a gente sabe que vão ter 2 quintas-feiras que, em função de feriados e tal, não vai ter aula. Então, a gente vai ter encontro no sábado, como se fosse quinta, tá? Então, aqui, por exemplo, em novembro, ó, olha ali, ó, 21 é uma quinta-feira, ó, e 28 é uma sexta, tá? Então, se vocês têm a PNP com alguém na sexta-feira, vocês sabem que dia 28 vocês têm aula com essa pessoa, porque vale como uma aula de sexta, tá? E aí, depois a gente tem, em dezembro, ó, dia 5 também, em dezembro, é como se fosse uma quinta. E 12 é como se fosse uma sexta, tá? Mas isso, assim, eu estou colocando aqui para também auxiliar vocês, tá? Mas, mas no plano de ensino, que a gente vai ver na sequência, eu fiz uma tabelinha aula por aula, data por data, né? E dizendo ali o que que a gente vai fazer, encontro por encontro, tá? E aí vocês podem simplesmente para saber e tirar dúvidas em relação ao que vai ter na aula do Bernardo essa semana, abre lá o plano de ensino de técnicas 2 e vai na data. A gente já vai ver esse plano em seguidinho, tá? Mas então já coloquei aqui o PAT e já coloquei também, né, o calendário. Eu estou pegando as coisas aqui do Moodle, ó, tá? Então, vamos ao nosso plano de ensino, tá? Plano de ensino que é muito importante para a nossa aula de hoje, tá bem? Estão vendo o plano de ensino, Denise? Estamos. Ok, ok. Ô, Bernardo, que horário vai ser as aulas no sábado? Oi? Qual o horário das aulas no sábado? A princípio é o mesmo horário da aula de quinta, às 19h30, tá? Tá. Mas assim, olha aqui, eu não vamos antecipar, porque se vamos fazer ou não, se vamos mudar o horário, porque isso depende do plano, tá? Agora, quando a gente for olhar o plano, a gente vê o que está programado para essas datas. A princípio, eu não programei considerando que aquele dia era sábado, tá? E aí a gente pode dar uma mexida no plano. Vamos dar uma olhadinha no plano e a gente deixa para mais adiante essa avaliação de sábado.
tá? Tá. Pode ser? Pode. Tá. Então, olha aqui, ó. Primeiro campo aqui do plano de ensino. Esse plano de ensino aqui, ele está registrado no departamento. Aqui eu falo que o que a gente vai ver na PNP vale para a segunda etapa, né? O departamento está sabendo disso. E esse aqui é o registro, portanto, da nossa disciplina, tá? Não é geral, da modalidade subsequente, tal, não, é o registro da nossa disciplina. Então, tá aqui, curso de edificações, docente Bernardo, a PNP Técnicas Construtivas 2, segundo semestre, modalidade subsequente. Aqui, ó, o período letivo está errado, estão vendo? Ó, aqui. Isso aqui é o antigo, eu não atualizei, tá? Nós não começamos dia 26 de outubro, então isso aqui já está. Mas essas datas aqui, ó, eu atualizei. E aí, uma coisa que é importante, tá? Como que eu organizei essa PNP, certo? Tem duas atividades que a gente chama. As atividades, todas as APNPs, eles classificam de duas maneiras, tá? Eles classificam de atividade síncrona, quando é assim, uma aula e a gente consegue ter um tete-a-tete ao mesmo tempo, né? Então, tipo, uma aula analítico expositivo, vou fazer um PowerPoint, vou mostrar, a gente vai conversar, vai rir. Isso é um momento síncrono, né? Mas tem também o que eles chamam de atividade assíncrona. O que que é isso? É uma aula que vai ser de forma síncrona, no final da aula eu vou propor uma atividade. Essa atividade vocês vão ter os horários da próxima semana para realizar, ou até os horários da próxima semana para realizar de maneira assíncrona, certo? Então eu organizei assim. Tipo, hoje é dia 12, a gente está fazendo uma ambientação e tal, depois a gente vai ver ele na tabela, né? Mas, de maneira geral, o que eu pensei foi isso. Numa semana, na atividade síncrona, a gente tem uma aula analítico expositiva e eu proponho uma atividade. Essa atividade ela é de avaliação, ela já vale nota, né? E ela está registrada lá no Moodle, para vocês fazerem, tem um prazo e tudo mais. Mas na semana que vem, é, na próxima semana, durante o horário de aula, das 19h30 às 21h, eu vou lançar o link no Moodle, vocês vão entrar, vão poder entrar, mas aquele espaço vai estar dedicado para vocês desenvolverem a atividade que eu vou propor nessa semana. Vocês estão entendendo? E eu vou estar lá online para tirar dúvidas, né, e para ajudá-los a fazer, certo? Uma coisa importante, a atividade que eu vou propor hoje, ela é um pouquinho diferente dessa atividade que eu vou propor normalmente nas aulas da PNP. Por quê? Porque essa primeira atividade, eu não quero orientar vocês a fazer, né? E eu não quero também que vocês pesquisem no Google, né? Ou nas outras coisas aí da vida para fazer, porque é uma atividade que os pedagogos chamam de avaliação diagnóstica, né? Sempre quando a gente vai iniciar um conteúdo, é legal a gente saber se já tem alguém que tem algum conhecimento e tal, ou meio que nivelar, assim, qual é o conhecimento básico sobre determinado assunto, para a gente poder melhorar aquilo que a gente quer apresentar na aula. Então, a ideia dessa atividade de hoje é essa, tá? Então, é uma atividade que não vai ter a minha orientação, e eu estou pedindo para que vocês não façam pesquisa para realizar essa atividade. E aí vocês, é uma atividade muito fácil, são umas questões, eu coloquei ali no Moodle, né? Vocês têm para desenvolver ela de hoje, a partir das 21 horas, depois que terminar a nossa aula, até dia 17, eu acho, né? Ou 18, que é um dia antes da nossa próxima aula, né? Até agora, eu não sei se eu botei dia 17, ou se eu botei dia 17, eu vou arrumar para dia 18. Eu quero que vocês possam fazer ela até um dia antes da nossa próxima aula, né? E aí, o seguinte, pode responder mesmo à mão numa folha, e aí pode fotografar aquilo que vocês escreveram, né? Quem quiser abrir o Word, escrever e tal. E aí, depois, vocês vão clicar em enviar a tarefa, né? Ali no Moodle, e vão anexar esse arquivo, ou a foto que vocês escreveram de próprio punho, ou o próprio arquivo de Word ou PDF, né? E vocês vão me mandar. Então, assim, o que fica registrado, tá? Nós temos na PNP atividade síncrona, que é quando a gente está online ao mesmo tempo, conversando, e atividade assíncrona, que são tarefas que o professor vai propor e vocês vão desenvolver em casa, né? O que eu fiz? Eu organizei a minha PNP de maneira a poder orientar vocês nessas atividades assíncronas nos horários de aula. Tá entendido isso?
hein? Tá entendido isso? Então, só que essa atividade de hoje, ela não vai ser uma atividade dessas, tá? Que vocês vão ter a minha orientação na aula semana que vem. Agora a gente já vai ver ali na programação do plano. Semana que vem eu vou dar uma aula analítica expositiva, e aí no final eu vou propor uma atividade. Na terceira semana, a gente não tem aula analítica expositiva, né? Vocês vão entrar ali no link e vão desenvolver essa tarefa com a minha orientação no período da aula, das 7h30 às 9h, tá? Bom, mas essa tarefa sempre, não a de hoje, as demais que eu vou propor, eu sempre vou colocar ela para liberar no Moodle a partir das 21 horas, né, às 9 da noite. Então, quem quiser fazer atividade antes, tipo, fazer no mesmo dia da aula, né, e já entregar e ficar livre de me olhar na próxima semana, tudo bem, entendeu? Não vai ter problema nenhum, entende? Por quê? Porque vai ficar com a presença. Isso é outra coisa importante da gente deixar combinado, tá? No que acadêmico, vocês vão ver o seguinte. No que acadêmico, vocês vão ver o seguinte. Eu tenho lá um campo da turma de vocês com técnicas 2 normal, que eu já tinha na modalidade presencial, né? Que, aliás, eu acho que eu nem alimentei os 3 ou 4 dias de aula que a gente teve. As frequências ficaram nas fichinhas lá no armário, né? E eu nunca mais, eu nem sei onde é que está a chave do meu armário. Quando a gente voltar, eu vou ter que arrombar o armário, né? Mas agora, no meu que acadêmico, aparece um outro campo para a turma de vocês, que é da PNP, tá? E é esse campo que tem a quantidade de matriculados ali menor do que a quantidade que aparece no Moodle, né? Que daí alguns não foram chamados e tal, eu vou informar da data. Ok. O que que acontece ali? A orientação do departamento é a seguinte: registra a aula toda semana, das 19h30 às 21h, mas tu não vai colocar 2 períodos, tu vai colocar 4 períodos, tá? Por que 4? 2 períodos são do momento síncrono, das 7h30 às 9h, que hoje eu acho que a gente nem vai usar, né? E, porque o primeiro dia de aula a gente sempre libera os alunos mais cedo, né? E os outros 2 períodos, ô Rosita, da atividade assíncrona, entende? Então, a PNP, ela tem 4 horas por semana. 2 horas de atividade síncrona, que é a aula nossa, e 2 horas para vocês fazerem as atividades. Tá? Mas assim, como eu não peguei todo o conteúdo para fazer em 10 semanas, entendeu? Então é o seguinte, eu organizei assim, está registrado e vai ser assim. Então, atividade síncrona numa semana, a gente conversa, eu dou aula, vocês me perguntam, a gente dá, enfim, eu gravo. Todas as aulas vão ficar gravadas lá no Moodle, eu estou gravando aqui, amanhã eu já vou postar no Moodle. Quem não veio à aula hoje, depois acessa o Moodle e vai olhar a aula direitinho, tudo que eu falei, né? E aí, na próxima semana, não tem aula analítica expositiva. Eu organizei assim, uma semana com exposição e a outra semana só acompanhamento, tá? Da atividade assíncrona, ok? Aí, como é que fica lá no que acadêmico? Eu fiz chamada agora, tá? Quando eu registrei a aula de hoje, eu botei 4 faltas para todo mundo, de largada. Quem estava na aula do Moodle hoje, já ficou só com 2 faltas. Quando me entregar a atividade diagnóstica, automaticamente eu vou dar aquelas 2 presenças. Estou entendendo? Então, a entrega da atividade, primeiro, ela vale nota, ela compõe a nota, isso é outra coisa que eu quero conversar com você sobre a avaliação da PNP, o que eu pensei, mas ela também vale a presença. Tem que ter uma maneira da gente conseguir atribuir presença. Então, fez a atividade, tá bem, vai ficar com aquela nota e vai ter a presença da fração assíncrona. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, não essa primeira atividade, mas as demais, na verdade, elas vão valer 4 presenças, porque vão valer as 2 presenças daquela semana que foi momento síncrono, e que eu propus aquela atividade, né? Mais as 4 da outra semana. Então, olha como eu estou valorizando essa coisa do assíncrono, entende? Para facilitar o processo, né? Estou fazendo os materiais todos bem intuitivos, bem tranquilos, com bastante imagem, para a gente conversar bastante, tá? Já que eu falei em avaliação, antes da gente terminar de olhar o plano, eu quero falar sobre avaliação. Então, assim, para cada aula analítica expositiva, eu vou propor uma atividade, tá? Cada atividade dessas que eu vou propor, e a de hoje já vale nota, também uma atividade assíncrona, vai compor uma nota da média.
No nosso último dia de aula, eu vou botar uma provinha lá no Moodle, tá? Com as poucas questões, assim, e de múltipla escolha, né? Nada com nível de complexidade gigantesco. Quem vem à aula no Moodle, né, no momento síncrono, quem faz, não vai ter problema nenhum. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu faço presencialmente. Antes da prova, a gente vai fazer uma revisãozinha, tá? E eu vou chamar a atenção de alguns tópicos na revisão para vocês fazerem a provinha, tá? E aí a nota da PNP fica uma nota que seria uma média de todas as atividades assíncronas, mais a nota da prova e eu divido por dois, tá? Foi isso que eu pensei de avaliação. Bueno, eu vou seguir no plano, tá? Eu vou seguir no plano. Estão vendo o plano, Denise? Estamos. Certo. Então, aqui em cima eu tenho todos os encontros, mas vocês não seguiam por aqui, né? Eu informei 40 horas, o que que é síncrono, o que não é síncrono, né? Mas vocês vão seguir a mesma por essa tabela aqui que a gente já vai olhar ponto a ponto, tá? Então, aqui, objetivos gerais, atividades pedagógicas não presenciais, a PNP de técnicas construtivas 2, segundo semestre ensino técnico de edificações, na modalidade subsequente, objetivo a propor retomada do processo de ensino-aprendizagem, bababá, 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 tá. Depois, essa PNP, objetivo é desenvolver o conteúdo sistemas de construção, que são as alvenarias, né? São depois as tecnologias de construção a seco, né, com as quais a gente também faz painéis verticais. Aí a gente vai ter wood frame, steel frame, a gente vai ver drywall, né, que é placa leve, divisória leve, e, e eu acho que é isso, tá? E também tem placas de concreto, tá? Tá aqui na sequência, está especificado isso, tá? Então, olha aqui, ó. Conteúdo programático. Alvenarias de vedação estruturais, porque a alvenaria ela pode ser de vedação ou estrutural, né? Gesso acartonado, steel frame, wood frame, paredes de concreto armado e outras possibilidades de pré-moldado, né? Então eu tô pegando o meu material e condensando, assim, reduzindo bastante para deixar ele mais intuitivo e tal, né? Claro, de maneira que a gente possa aprender essas coisas, porque vocês vão aproveitar, né? Mas para não ficar muito, assim, cansativo o nosso encontro por aqui, tá? Metodologias e recursos, aqui eu falo um pouco, a gente vai usar o Moodle, a gente vai usar o Google Meet, com o link que eu vou disponibilizar no Moodle, conforme a gente está fazendo hoje, e tudo mais. Estou falando aqui também que está ficando gravado, então se alguém, por exemplo, se atrasou no trabalho, vai chegar em casa à tarde, a ideia não é que essa pessoa não possa, né, fazer atividade, entendeu? Então, digamos que não consiga vir à aula, né, de maneira síncrona. Tudo bem, não vai ter as duas presenças da forma síncrona, né? Mas ela vai conseguir olhar a aula, porque eu vou gravar todas as aulas e vou disponibilizar lá no Moodle, né? Então ela vai ver a aula, depois ela vai ter condições de fazer a atividade. E da mesma forma como os demais, a pessoa consegue, na próxima semana, se conseguir vir no momento síncrono, ter o acompanhamento do professor para fazer a atividade, tá? Muito bem, aí nós chegamos na tabela, tá? Esse documento eu postei, tá? Lá no Moodle. Então, tô com dúvida o que que vai ser na aula do Bernardo semana que vem. Olha, 19 de novembro, segunda aula. Aqui tem o que que eu vou fazer, né? E cada semana vocês têm atividade síncrona e atividade não síncrona, tá? Então, hoje a primeira aula, dia 12, recepção aos estudantes, ambientação com as ferramentas digitais. É o que nós estamos fazendo, né? E assíncrono eu vou propor atividade de avaliação diagnóstica, que já está lá no Moodle, né? E que às 21 horas vocês vão ter acesso para vocês fazerem ela e me mandarem até um dia antes da aula que vem, tá bem? Depois a segunda aula é dia 19 de novembro, isso aqui está feito e está revisado e re-revisado, né? Mas se vocês quiserem dar uma revisada, pode ser que eu tenha errado alguma coisa aqui, então vocês, é só bater essas datas com o calendário que eu também disponibilizei lá no Moodle, tá? Mas, enfim, a segunda aula, dia 19, semana que vem, eu vou dar uma aula analítica expositiva com conteúdo de alvenarias de vedação estrutural, né? E vou propor uma atividade. Essa atividade, repare, na nossa terceira aula, dia 21, eu vou acompanhar a realização dessa atividade,
tá bem? E vocês vão realizar essa atividade, tá? Então, assim, mas imediatamente a aula que vem, que é a segunda, eu já vou lançar essa atividade. Quem quiser fazer e ficar livre, faz, entende? Quiser tentar fazer no final de semana, né? Ah, eu fiz, mas eu não tenho certeza se é isso ou não. Bom, então não entrega, né? Faz, mas espera. E aí no horário de aula, na próxima semana vem, me pergunta se é aquilo ali mesmo e tal, entendeu? Tem como, se vocês enviarem a atividade, tem como eu liberar. Eu só não aprendi isso ainda. Então, pode não ter como eu liberar, entende? Mas eu não coloquei nada de nota ali no Moodle, tá? Então, é simplesmente eu estou colocando a tarefa ali e vocês vão me mandar a tarefa por ali. Porque o departamento pediu que fosse assim também. Porque como isso é as ganha, né? Não é as brinca, que a gente, quando era criança, jogava bolinha de gude, a gente falava assim, né? Jogava. Aí, se tu perdesse e não tinha que pagar uma bolinha, era as brinca. Mas se tu tinha que pagar uma bolinha quando tu perdesse, era as ganha. Então, assim, essa PNP não é as brinca, é as ganha. Então, tem que ficar registrado isso. Tem nota, tem frequência, tem avaliação, né? Então, mas eu tentei organizar de uma maneira mais leve, assim, que a gente conseguisse aprender, né, e ter uma troca legal, mas que ao mesmo tempo não fosse maçante, né, a ponto de vocês não quererem estar aqui, né. A quarta aula, dia 26, é outra aula analítica expositiva, né. Então aqui, ó, só vamos hoje eu vou dar uma atividade, mas semana que vem, como essa é uma atividade diagnóstica, tem aula. Essa atividade que eu vou dar hoje, vocês vão me entregar um dia antes da aula, tá? Até um dia antes da aula. Essa coisa intercalada de aula numa semana e atividade na outra é a partir da semana que vem, tá bom? Dia 4 é outra aula, né? Nós vamos falar sobre o wood frame e steel frame, porque o steel frame, ele é uma ramificação do wood frame, né? O wood frame é uma tecnologia que veio primeiro, que é a estrutura de madeira, né? E o fechamento com madeira, hoje em dia placa cimentícia, gesso, e aí o steel frame veio na sequência com a mesma lógica, mas aí a estrutura é metálica, né? Com o fechamento com o que quiser. Mas enfim, primeiro é o wood frame, né? Aí eu vou dar essa aula e vou propor a atividade. Na nossa quinta semana, dia 3 de dezembro, vocês vão ter o período da minha aula para desenvolver essa atividade com meu acompanhamento, tá? A sexta aula, dia 5 de dezembro, aí já é num sábado, ó. Eu tenho aula analítico expositivo, que é o conteúdo gesso acartonado. Mas assim, vamos confirmar no calendário se dia 5 é um sábado, eu acho que é. Deixa Dia eu ver. 21 e dia 5. Né? Tá, mas então assim, ó, se a gente chegar lá nas barbas do dia 5, vocês já vão ter experimentado algumas coisas no sábado, a maioria dos professores não vai dar aula no sábado, vai deixar o sábado para um outro tipo de atividade. Mais perto a gente pode mexer nisso, tá? Eu só não queria mexer agora porque eu não sei como é que as coisas vão estar lá, mas mais perto a gente pode trocar, a gente pode, sei lá, antecipar essa aula que eu programei para esse sábado e deixar o momento de realizar a tarefa. Vocês estão entendendo? No sábado. Mas é uma coisa que a gente decide com algum tempo de antecedência, tá? Porque eu não sei como é que as coisas vão estar lá. Mas, assim, estou deixando essa possibilidade, tá? Eu não sei quem é que me perguntou, foi a Vitória que me perguntou essa questão do sábado, da hora no sábado. Foi Quem é a que me perguntou? Rosita. Ah, foi a Rosita, tá. Viu, Rosita? Mas mais perto a gente avalia isso, tá? Depois, dia 7, ó. 10 de dezembro, eu vou acompanhar a atividade, né, de gesso acartonado. Na semana do dia, oitavo encontro, dia 17 de dezembro, eu tenho uma aula expositiva de painéis pré-moldados. Depois, dia 7, eu acompanho a atividade. E olha aqui, ó, dia 14, a gente faz uma revisão, né? E aí eu tenho lá, vou deixar registrado lá a provinha no Moodle para vocês fazerem de múltipla escolha, tá? Não vou fazer nada assim com nível de complexidade absurdo, né? E aí na revisão eu meio que direciono o empenho de vocês para alguns tópicos, né? Como eu sempre faço isso. Até nas defesas de PFA, quando eu estou no PFA, eu faço isso. Eu faço um aulão antes da defesa, né? Agora eu acho que todo mundo está fazendo, mas eu comecei a fazer isso.
Então o pessoal ficava assim, porque como é que tu vai fazer a defesa, não sei o quê. Aí eu reunia a galera antes, aí eu fazia um aulão, eu digo, ó, preste atenção para isso, isso, né? Aí o pessoal estudava e as questões eu tirava desse aulão. Então, assim, não dou questão nenhuma, eu simplesmente direciono o estudo, né? Para que a galera consiga estudar mais, assim, consciente, né? E aproveitar mais o tempo, tá? Esse é o plano. Setembro é janeiro, né? Final ali Oi? é janeiro. É janeiro, é janeiro. A gente vai, já vou abrir aqui o calendário, a É gente que está no, tá escrito errado ali. Tá dezembro. aonde? Ah, não, é janeiro, desculpa. Tá aqui, ó, calendário. Ó, dezembro a gente tem encontros 3, 5, 10, 17, tá? Depois a gente tem os dois últimos em janeiro, 7 e 14, e termina. Então, repara, dia 15 eu tenho que registrar as notas no que é acadêmico, tá? As frequências vão estar todas registradas, a gente vai arrumar um probleminha lá que outro, né? Mas dia 15, ó, tá aqui em amarelinho, eu tenho que postar as notas e as frequências no quê? Porque dia 18 já não tem mais nada, tá? Já é férias, por incrível que pareça, né? A gente vai fazer férias, tá? Bueno, esse é o calendário, tá? Então o plano é isso, né? É isso, tá ali as tabelas, o plano tá no Moodle, vocês fiquem à vontade e aí sempre olhem a tabela. O que vale é a tabela, tá? Para não ter problema. Bom, esse material aqui que eu vou mostrar para vocês, Denise, estão vendo? Recepção e primeiras Vamos ver. instruções. Tá, muito bem. Isso aqui, na verdade, é o clímax, né, da nossa primeira aula da PNP. Isso aqui tem um trabalho desgraçado, Denise. Quem fez foi o Gustavo, está trabalhando com design, né? Mas, assim, são algumas instruções que é para a gente poder aproveitar melhor, né, esses momentos assim e não desperdiçar, porque é um processo de ensino-aprendizagem. Eu estou aqui disposto a ajudar vocês estão dispostos a aprender, então só para a gente poder. E algumas coisas a gente já sabe, mas enfim. Então eu vou dar uma repassada aqui. Prezadas e prezados alunos, que bom tê-los aqui. Já falei que isso não é demagogia, é verdade. Eu estava sentindo falta de vocês, né? Iniciaremos nossa caminhada nessa disciplina a partir. Isso aqui está na próxima semana, porque assim, a gente fez esse material para iniciar quando a gente achava que ia iniciar lá em outubro, né? Aí a primeira semana era ambientação e veio uma orientação do departamento que era para a gente já postar o material lá para recepcionar, porque aos poucos vocês iam tendo acesso ao Moodle. Então, assim, vocês iam acessar a primeira semana para fazer a ambientação, e na segunda já teriam aula comigo, né? Só que aquele calendário não se efetivou. E aí eu não mudei isso aqui, porque deu um trabalho desgraçado. Mas estou falando, por isso que está na próxima semana, né? Então, atenção aí para alguns detalhes que é para a gente poder aproveitar melhor, né? Então, primeiro, preste atenção no calendário desse período. Disponibilizei o calendário definitivo lá no Moodle, bem como na grade de horários, e seja pontual, né? Quem não conseguir chegar às 7h30 nas aulas, principalmente nas aulas que vai ter aula minha mesmo, né? Analítica expositiva, que a gente chama, não tem problema, tá? Chegou atrasado, não conseguiu, não vai deixar de vir porque está um pouquinho atrasado, né? Mas saiba, mas não fica aflito querendo saber o que eu já falei, né? É, porque todas as aulas a gente vai gravar, né, e vai disponibilizar o vídeo lá no Moodle, tá? Então chegou atrasado ou não pôde vir, não tem problema. Sabe que depois é só entrar no Moodle, ali no tópico referente àquela semana, são 10 semanas, né, que vai estar ali dentro o videozinho, tá? Então, por exemplo, a aula que eu fiz ontem, com a turma de ontem, o Google já gravou, já me mandou, né, e eu já postei no YouTube, que eu tenho um canal no YouTube também, né, que é muito antigo e que tinha umas coisas de carnaval lá na época que eu trabalhava no carnaval, que eu nunca mais nem. Em 4 inscritos no meu canal eu nem sabia. Na verdade, eu nem sabia que aquilo era um canal no YouTube, mas serviu para isso. Então eu vou postar lá no canal e aí vou trazer o link do YouTube ali para o Moodle, tá? Para não ficar pesando no servidor o vídeo, porque ele é bem pesadinho. Esse link aí que aparece nesse documento
que eu digo nessa semana, no dia e horário estipulado na grade de horário de vocês, vos aguardo para a nossa primeira ambientação. Bom, esse link eu tinha feito, né, lá para aquele calendário, que não foi, por isso que eu tirei isso aqui do Moodle, né, agora eu já cliquei ali para vocês terem acesso, mas eu deixei ele escondido, que era para não acontecer de ninguém clicar nesse link para entrar na aula, porque não ia ter ninguém nessa reunião aí, né, nem dá para entrar nessa reunião, tá? Então, isso aqui só seria a primeira naquela hipótese, tá? Eu sempre vou colocar dentro do Moodle, no tópico referente àquela semana, o primeiro arquivo é um arquivo em PDF que dentro vai ter o link da nossa aula. Então, entrou no Moodle, abriu o primeiro arquivo, clicou no link, vai aparecer para mim a solicitação, eu vou aceitar, vai estar na aula. E é isso que eu falo aqui no item 2, né? Então, sempre entrar no Moodle, primeiro arquivo abre, clica no link, tá? Vai ser assim até o final. Terceira coisa que a gente tem que deixar combinado, né? Preste atenção no plano. Em algumas semanas não teremos atividades síncronas, assim, de aula expositiva, né? Mas mesmo não tendo aula expositiva, eu vou estar online, né? E vou disponibilizar o link para fazer o acompanhamento da realização da tarefa que eu vou propor na semana anterior, tá? Estudaremos o conteúdo alvenarias, que corresponde a uma etapa do semestre. Quem for aprovado, portanto, ficará liberado de frequentar técnicas 2 na etapa correspondente, que é a segunda, né? Quando retornarmos na modalidade presencial, se Deus quiser, vai ter vacina em seguida e a gente vai retornar em seguida. Espero que seja antes de julho do ano que vem, que é quando termino o meu contrato, tá? Quinto item, não esqueça de ativar seu microfone apenas quando eu solicitar. Não, não é apenas quando eu solicitar. Vocês podem liberar o microfone quando vocês quiserem, né? Ah, ficou com uma dúvida, o Bernardo está falando lá um negócio, eu não entendi. Libera o microfone e pergunta, não tem problema nenhum, tá? Só que depois que terminar de falar, desliga o microfone, porque senão fica interferência de som, né? E a gente daí não se entende direito. Tá todo mundo aí? Tá tudo bem? Tá todo mundo vivo? O Robson tá aí? Robson? Ó, Robson não tá. Tô aqui. Tá aí. Eu vou fazer isso de vez em quando. Ah, Alguns eu tô faz, vendo, faz. outros estão só as fotos. Ó, Jonathan Moreira, cadê o Jonathan? Hã? Tá dormindo? Pra variar? Tô aqui. Tô ouvindo? Ah, tá bem. Então tá, vamos lá. Vou seguir aqui. Aí o item 6, ó. As apresentações serão gravadas em vídeos, já falei, e postadas no Moodle. Então, se por algum motivo não conseguirem acompanhar as atividades síncronas naquele dia e horário, não se apoquentem. Já disse isso, né? Já estou alimentando o ambiente virtual, tá? Os materiais estão ficando legais, já estou postando lá, mas eu ainda não estou liberando para vocês. Eu vou ir liberando aos poucos, tá? Para vocês não se afobarem e ficarem preocupados com tarefas ou não sei o quê. Então, conforme a gente for avançando, eu vou postando no Moodle, tá? Se entrar no Moodle e não tiver nada no período, é porque não é para ter mesmo. Porque eu já preparei, já postei, mas ainda não liberei para vocês, tá? Item 8. O item 8 eu falo das avaliações, né? Então, para não ficar uma coisa pesada assim, as atividades são atividades bem intuitivas, bem fáceis de fazer, elas geram uma nota, a gente faz uma provinha, outra nota, e aí eu componho a média final da PNP, né? O item 9, sejam pacientes comigo, porque assim, eu não sou um velho, né? Eu não estou andando de muleta, tá? Mas eu sou de uma geração assim que consegue operacionalizar essas ferramentas digitais, mas não nasceu sabendo essas coisas, né? A galera da nova geração já nasceu sabendo, né? Então, às vezes eu fico nervoso porque eu não sei onde achar as coisas assim, né? Então, para procurar arquivo, porque eu também não sou muito organizado, a Denise sabe, né? Mas para procurar arquivo é um sacrifício, porque eu acho que está no lugar o arquivo, daí eu procuro e ele não está ali, ele some, ele vai para outro lugar, né? E aí eu pego o arquivo, por alguma razão, daqui a pouco eu tenho que achar o arquivo de novo que eu já fechei. Eu tinha, assim, há 5 minutos achado ele no lugar, eu não acho de novo, né? E isso vai me deixando um pouco irritado, né? Então tenham paciência comigo, né? A minha internet não é ruim, mas não é a melhor do mundo, né? Mas a gente trocou a internet aqui no apartamento, para não ter problema, tá oscilando demais, e ontem eu caí no meio da aula.
né? Mas se por acaso, em algum momento da atividade síncrona, vocês não entenderem alguma expressão, alguma coisa, pode ficar à vontade, pergunta, né? E se mesmo assim passar, depois o vídeo vai estar lá no Moodle para vocês tirarem essas dúvidas, né? No nosso primeiro encontro, além de já conversarmos sobre o conteúdo, vamos em conjunto estabelecer essas definições, tá? E aí, aqui tem uma coisa importante, tá? Muito importante, que é o horário de atendimento, que eu quero combinar uma coisa com vocês. Deixa eu terminar esse documento aqui. Aproveita e já dei uma conferida no calendário, na grade de horários que eu vou postar. Tá, tudo bem. Tem uma coisa muito importante, tá? Muito importante, que deixa eu voltar aqui, que é o seguinte, que é o nosso horário de atendimento. Mesmo, porque lá no IFE, na modalidade presencial, o professor ele tem o horário de atendimento que ele disponibiliza para os alunos, né? Então, qualquer dúvida ou coisa assim, os alunos nos procuram no horário de atendimento. E aí a gente tem que disponibilizar a gente tem que ficar disponível também no horário de atendimento aqui. Bueno, então nós temos duas possibilidades, tá? Ou a gente define um dia e um horário, e aí eu vou gerar um link e vou estar ali naquele horário esperando vocês, mas ninguém vai aparecer, porque é assim que funciona, né? Ou então, porque são as duas possibilidades que eu vislumbro para a gente oficializar esse horário de atendimento. Eu coloco o meu WhatsApp lá no tópico, né? Sempre informo o meu WhatsApp. E aí, hoje mesmo, eu vou deixar uma atividade diagnóstica aqui para vocês me entregarem até quarta-feira da semana que vem, né? Caso vocês tenham alguma dúvida nessa atividade, horário de atendimento, me chama no WhatsApp, né? Claro, não vamos fazer que nem aqueles clientes chatos que mandam mensagem pro cara depois da meia-noite domingo. Aí é para matar. Isso já aconteceu comigo, né? Mas aí é para matar, né? Mas claro, vocês não vão fazer isso. Mas podem me chamar à vontade, né? Então tem um problema e tal. Eu prefiro que seja assim. Eu coloco meu WhatsApp lá no Moodle e aí fico disponível para horário de atendimento a hora que vocês precisarem, né? E a gente evita de definir o horário, eu ter que gerar o link, mandar e aí ficar ali disponível no link e ninguém aparecer, porque na grande maioria dos casos de horário de atendimento lá na escola, é isso que acontece. A gente fica lá, né? Mas aí ninguém aparece. Aí geralmente quando o aluno precisa e vai, a gente não tá. A culpa não é sempre do aluno, também tem culpa do professor. Mas aí o que acontece? Os alunos daí agendam. Isso é outra possibilidade, né? Ah, eu preciso falar contigo, não sei o que, é para atividade tal, babá. Vamos agendar para tal dia, geramos o link rapidinho e fizemos, tá? Mas isso a gente pode combinar até pelo WhatsApp, entendeu? Se não resolver pelo WhatsApp, eu gero o link, mando e a gente faz um horário de atendimento assim rapidinho, tá? Eu tô, eu tô direto em casa, tá? Porque o escritório, quando começou essa papagaiada toda aí, eu entreguei a sala, fechei tudo e tô com o escritório desmontado em casa. Então, eu tô trabalhando em casa, né? Então, eu vou estar sempre em casa, não tem nenhum problema, assim. Se eu tiver alguma reunião ou coisa assim, eu na hora aviso, ó, tô em reunião, respondo em seguida, né? Tá? Mas isso tem que ficar combinado, que é do horário de atendimento, tá? Bueno, eu ia mostrar para vocês a atividade diagnóstica, mas nem vou, já são 8h30, né? É uma atividade muito intuitiva, vocês vão ver. Eu não quero orientar ela e eu não quero também que vocês pesquisem no Google. É para olhar aquele documento. Hoje, a partir das 21 vai estar disponível no Moodle, daqui uns minutinhos, tá? E é só para escrever. E aí eu pedi que, se fosse possível e quisesse anexar algumas imagens para justificar aquilo que for escrever, pode, né? Mas que não conseguir, não puder, tudo bem, entendeu? Essa atividade está lá disponível, tá? E eu estou à disposição de vocês aqui para que vocês falem um pouco o que vocês estão esperando, se o que eu programei está um horror, se vocês querem que eu peça para sair, e peça demissão, tudo é válido, tudo é possível, tá? Quem é que não falou aí ainda? O Rafael Macedo, né? A Rafaela, a Vitória, né, a Bianca, o Denner. Vocês estão bem? Vocês estão trabalhando ainda? Vocês estão saindo de casa? Vocês estão se cuidando? O que vocês estão aprontando aí nesse período? Todo mundo dormindo? Todo mundo dormindo. Fala, Rafa. Tá todo mundo. Eu tô bem. Só Hum. não gosto dessa aula aí online aí.
Mas vamos se adequar, né? Fazer o quê? Fazer ela mais leve possível, a minha intenção foi essa, né? Sem grandes, sem Sim. grandes coisas, assim, para a gente conseguir superar isso rapidinho e pelo menos a gente vai estar se encontrando, dando risada, fazendo alguma coisa, entendeu? E de forma leve, tranquila, sem nenhum problema. Rosita, já conseguisse acessar o Moodle? Tu falou que não estava conseguindo acessar o Moodle, né? Sim, na outra aula eu acessei, mudei a senha, agora eu não estou conseguindo acessar. Eu acho que tu mudou a senha e está agora digitando a senha errada. Eu faço isso muito seguido. Hã? Não, que não. Esse? Eu acho que eu deixei salvo, sabe, a senha. Ah, tá, mas assim, ó, eu não sei qual é o Whats, mas tem um Whats que a Dada disponibilizou que é para assessorar vocês nesse tipo de problema, tá? Tu vai precisar acessar o Moodle. Então tu Pois tem que é, resolver. Tu vai ter que. Tu vai ter que. Vou ver se eu acho, tá? Esse Whats e te mando. Se eu não achar, eu vou pedir para Dada. E aí tá. eu te informo lá no grupo. Ou até a gente pede no grupo para Dada, né? Agora, depois da aula, eu peço Isso, para Dada ali pelo grupo, tá? Porque tá. ela Botou tem com o CPF ou com a número de. matrícula? A primeira foi o CPF, né? Hum, Eu tentei com o CPF, depois tentei com aquele o ID que ele aparece ali, mas não aparece nada. Não consigo. Ah, tá, porque o, agora é, ela tá dando com CPF, ó. É, e ali pedia para mudar a senha, né? depois Eu acho que que eu entra. mudei só e não consigo. Tá, mas alguma maneira há de ter, tá? Para resolver isso. Assim, Então, vamos encaminhar assim. Depois da aula aqui no grupo da turma ali, eu vou pedir para a Dada nos lembrar qual é o WhatsApp, tá? O e-mail, que é para a gente. Aí tu vai escrever, tu vai entrar e vai resolver isso aí, tá? tá. Então tá feito. Ah, e aí, estão trabalhando, não estão? O Anderson Afonso, tá dormindo ou tá aí o Anderson? Alô, alô, tô aqui. Ah, e aí? O que que tu andas Eu consegui fazendo, Anderson? acessar o Moodle. Eu ia dizer pra Rosita, Hum. faz o login ali, bota que esqueceu a senha, que eles te mandam o e-mail. Eu tive que fazer isso algumas vezes pra conseguir logar, porque ele fica dando erro. Daí eu ficava Ah, sempre tá. colocando a senha nova. Ah, entendi. Se ela insistir com a senha errada, eles vão perguntar se ela esqueceu a senha e vão mandar um e-mail. Só que tem que ser o e-mail que ela tenha cadastrado, né, Rosita? Aí tu tem que ver qual é o e-mail, mas ela informa, deve informar. Bom, eu vou pedir para Dada indicar aí alguém para a gente poder resolver isso, tá? Com relação, assim, ao que nós programamos para a PNP, o que que vocês acham? Tá tranquilo, não tá? Avaliação? O que que vocês acham? Para a gente encerrar aí, hein? Vamos ver. Horário de atendimento fica definido o Whats, eu coloco o Whats lá no Moodle, e aí vocês me chamam, se houver necessidade de gerar uma reunião, eu gero um link rapidinho e a gente conversa, né? Mas se der para resolver pelo Whats direto, não tem problema. Alguma objeção em relação a isso? Robson, pode ser assim? Tá bem. Então tá. Foi muito bom. Apesar de tudo, assim, eu tô contente com o início das APNPs. A gente volta a se encontrar, a gente volta a conversar. Isso é bom, né? E vocês vão poder aproveitar isso depois. Então vamos lá, vamos tocar o barco para frente, tá? Eu vou desligar aqui essa minha gravação. Ó, interromper gravação. Abanem aí pro vídeo. Faz de conta que a gente. Tchau.